Olá pessoal, então, esse vídeo ele trata aí do segundo capítulo do nosso livro, texto, né? E seria o nosso segundo conteúdo então que vai fazer parte da nossa VP1. Bom, o título dele é esse aí, Modelos de Sistemas Distribuídos, e como o próprio nome diz, a ideia é tratar aqui das formas de se descrever sistemas distribuídos. Então existem três formas de descrever ou caracterizar um sistema distribuído do ponto de vista físico, arquitetural e fundamental. Bom, eu deixo para você uma leiturazinha que descreve um pouco dessas três formas, né? Você faz a leitura e, de uma maneira resumida, eu coloco no próximo slide exatamente o que é que são cada uma das características desses modelos, né? Então, o primeiro modelo é o modelo físico, né? Ele descreve um sistema distribuído do ponto de vista, como o próprio nome diz, do ponto de vista físico, né? Como é que é a rede, quem são os elementos físicos que se compõem no nosso sistema distribuído e, de maneira geral, assim, é um tipo de modelo que não nos interessa tanto na disciplina, né? Porque nosso intuito é conhecer um sistema distribuído do ponto de vista de software. Inclusive, a gente vai desenvolver sistemas distribuídos do ponto de vista de software, né? De comunicação e no nível de software mesmo. Mas é interessante conhecer esse modelo físico para a gente saber do que se trata exatamente isso. Do ponto de vista arquitetural, um sistema distribuído é caracterizado pelas entidades que compõem o sistema. Isso tudo já do ponto de vista de software, né? Os paradigmas de comunicação que fazem com que essas entidades se comuniquem e quais as responsabilidades de cada uma das entidades. Então é isso que define um modelo arquitetural. Então vamos falar um pouquinho sobre esse modelo mais na frente. E por último, os modelos fundamentais, eles tratam, uma vez que o sistema já está definido, né? Eles tratam da interação das entidades, de como elas podem interagir e o que é que se pode fazer do ponto de vista de tratamento de falhas e de segurança. Tá bom? Então, digamos assim que é um modelo um pouco de nível um pouco mais alto. Tá bom? Então, assim, vamos falar rapidamente sobre os modelos físicos. Como eu falei, não são exatamente nosso grande objetivo da disciplina, mas, como eu tinha adiantado no início, o modelo físico, eles consideram os tipos de dispositivos conectados e as suas conexões, né? A forma como eles se conectam. Então, no início, sistemas distribuídos eram definidos basicamente em cima de redes locais, com poucos dispositivos, né? E basicamente as aplicações rodavam sobre computadores desktop. Né? Assim, nos primórdios mesmo, havia pouquíssimos ambientes onde realmente existiam essas redes. Né? Universidades, centros de pesquisa eram os locais onde existiam essas redes. Naturalmente o tempo foi passando e hoje em dia a gente considera que a internet é o grande provedor, digamos assim, dos sistemas distribuídos, porque ela proporciona realmente essa comunicação de maneira universal. Há muitos dispositivos nos nossos sistemas distribuídos, de maneira geral. Existe alguma heterogeneidade, né? Então, quer dizer, os elementos que compõem os sistemas distribuídos possuem muitas vezes softwares e hardware distintos, né? E hoje em dia a gente vê que os sistemas eles estão em ambientes diversos, né? Casas, empresas, universidades, etc. Bom, hoje a gente pode dizer que estamos um passo ainda mais à frente, em que alguns elementos estão cada vez mais presentes. Então, a computação móvel hoje em dia é algo muito presente nos sistemas distribuídos. A ubiquidade, né, dos sistemas, quer dizer, a presença de elementos em todos os lugares, né? Elementos diversos em todos os lugares. Comunicação sem fio, né, cada vez mais presente. Hoje em dia você também percebe que os dispositivos estão cada vez mais heterogêneos. Bom, então a nuvem também hoje em dia é uma infraestrutura bastante comum. Então, quer dizer, do ponto de vista físico, digamos que esses seriam as questões mais relevantes para caracterizar os sistemas distribuídos. Bom, vou deixar duas questõezinhas para você resolver. Então dá uma olhadinha nelas aí. Sobre modelos de sistemas físicos de sistemas distribuídos, marque a opção verdadeiras. Então, marque a opção verdadeira. Lembra de levar essas respostas para a sala de aula para a gente resolver efetivamente lá no aula ativa, lá na sala de aula mesmo. Bom, vamos agora para os modelos que nos interessam mais. Então, o modelo arquitetural,
seria o segundo modelo. Ele é um conteúdo um pouco maior. E ele define exatamente 3 coisas, como eu havia comentado. Então, as entidades que compõem os sistemas distribuídos, os paradigmas de comunicação adotados por essas entidades e as responsabilidades de cada um dos elementos dentro dessa comunicação. Tá? Então, falar primeiro sobre as entidades. Antes disso, vou deixar uma questãozinha aí que fala um pouco sobre essa parte inicial. Bom, então do ponto de vista de entidades, a gente pode observar 2 perspectivas. Então, do ponto de vista, digamos assim, estrutural, um sistema distribuído ou é formado por nós ou é formado por processos. Os nós, digamos que são aqueles elementos um pouco mais simples. Uma rede de sensores, por exemplo, contém o que eu chamo de nós, porque os sensores são elementos que não têm capacidade de processamento. E já nos sistemas distribuídos em que os elementos possuem capacidade de processamento, são os processos, eu já chamo esse elemento de processo. Né? Então, processo é aquele conceito que a gente conhece de sistemas operacionais mesmo, que usam threads, enfim, seriam elementos de software mais complexos. Então, a gente vai tratar na nossa disciplina, basicamente, daquelas entidades que possuem capacidade de processamento. Bom, então, dentro dessas entidades, aí já agora do ponto de vista de programação mesmo, quando você vai construir os seus sistemas distribuídos, então essas entidades ou elas são objetos, né, porque definem uma interface para serem consumidos. Objetos eram, digamos assim, que são elementos não tão novos, não tão recentes em sistemas distribuídos, né, um conceito um pouquinho mais antigo. A gente tem os componentes que são conceitos um pouco mais novos, mas não tão atuais, mas um pouco mais novos, né? Então, o componente ele também disponibiliza interface. Então, você imagina que um componente é um software que pode ser acessado dentro de um processo por outro componente em outro processo. Objeto é a mesma coisa, né? Mas o componente, além de disponibilizar a interface, ele também define as suas dependências, ou seja, ele define os outros componentes dos quais ele depende. Então, você imagina objetos e componentes como software que são capazes de comunicar entre si, mas que possuem níveis de complexidade um pouquinho diferentes. O objeto é um pouco mais simples, o componente é um pouco mais complexo, mas hoje em dia, talvez a entidade, uma das entidades mais populares em sistemas distribuídos são os serviços web, né, os web services. Elas disponibilizam interface também, então a gente vai desenvolver web services mais na frente e segue alguns padrões, né? Padrão web, utilizam padrões para troca de dados, né, como XML e JSON, e são, portanto, entidades um pouquinho mais complexas, mais modernas aí para construir do ponto de vista de programação, né, construir elementos que se comunicam em diferentes processos. Tá bom? Então, deixar aí também mais uma questão sobre esse tema. Tá certo? Lembrando que você pode pegar essas questões também direto dos slides que estão lá no Aluno Online, se preferir, ao invés de ler a questão do slide, do vídeo, né? Bom, então, só relembrando, do ponto de vista arquitetural, a gente tem as entidades, a gente define primeiro as entidades, depois define os paradigmas de comunicação, quer dizer, de que maneira as entidades se comunicam, e depois a gente define as responsabilidades dessas entidades. Tá? Então, do ponto de vista de comunicação, existem algumas formas dessas entidades comunicarem. Essas formas elas se diferenciam pela sua complexidade. Então, a gente vai começar tratando de paradigmas de comunicação, digamos assim, mais primitivos, né, até aqueles um pouco mais complexos. Bom, talvez o paradigma de comunicação mais primitivo, dos primeiros, seja esse conhecido como comunicação interprocesso. Então, nesse modelo de comunicação, que a gente vai estudar mais a fundo lá na VP2, a gente utiliza, uma vez que a gente quer permitir que processos diferentes se comuniquem, a gente vai utilizar primitivas de baixo nível. O que são primitivas de baixo nível? São funções que basicamente, para permitirem que dois processos se comuniquem, utilizam pouca informação. Então, basicamente, nesse paradigma de comunicação, o que eu posso fazer para que dois processos se comuniquem é basicamente identificar o endereço desses processos, os locais onde eles estão, e passar coisas no nível de bytes mesmo, né?
como conjunto de bytes entre esses processos. Então você vai perceber, quando a gente chegar lá, né, nesse conteúdo, que é realmente um tipo de comunicação bem primitivo e que dá muito trabalho, né, digamos assim. Então, para construir um software simples, você vai precisar digitar uma quantidade significativa de linhas de código. Bom, os sockets são a tecnologia que implementam a comunicação interprocessos. A gente vai estudar exatamente os sockets. E essa comunicação dá suporte a multicast, né? Que é você exatamente enviar uma determinada mensagem, um determinado conjunto de dados, de bytes, né? Para diversos destinos. Bom, no paradigma conhecido como invocação remota, que também a gente vai estudar logo em seguida, você já tem uma certa, digamos assim, complexidade e que dá uma certa facilidade até para o programador. Então, esse paradigma já considera um protocolo, que é o protocolo de requisição-resposta. Então, nesse paradigma, a ideia é que as primitivas você faça uma requisição e receba uma resposta, né? Faça uma requisição de um ponto a outro e receba uma resposta. E o que esse paradigma trouxe digamos assim, de grande contribuição em relação ao paradigma anterior é que a partir de agora ele permite, a partir dele foi permitido que procedimentos ou métodos, né, métodos criados remotamente sejam acessados a partir de um determinado processo como se ele fosse um método local, né? Então imagina que a partir desse paradigma você pode implementar métodos em um processo e outro processo, né, conectado através de uma rede pode chamar esse método como se esse método fosse o método local dele próprio, né? Fazer uma chamada como se ele fosse um método local. Então isso para a época foi uma grande revolução, digamos assim. E duas tecnologias elas implementam, elas adotam essa ideia, que é o RPC e o RMI. O RPC é mais antigo, ela implementa exatamente isso, né? A própria tradução sugere isso aí, né? Que são os remote Procedure Calls, né? Então, chamadas a procedimentos remotos. Você pode fazer chamadas a procedimentos como se eles fossem locais, mas eles são remotos. E o RMI, que também proporciona algo parecido, só que ele é orientado a objetos. Então, basicamente, essa é a diferença dos dois. A gente vai, em particular, estudar mais o RMI, que tem a implementação do Java para isso. E quando chegar lá, a gente vai desenvolver alguns projetinhos em cima dessa tecnologia. Tá bom? Deixar mais uma questãozinha para você resolver. E aí a gente segue para o próximo paradigma de comunicação. Bom, então nesse próximo paradigma de comunicação, que são alguns, a gente considera algumas hipóteses. Então imagina, bom, nos dois primeiros paradigmas de comunicação, a gente considerou que tanto a origem quanto o destino se conheciam, né? Sabiam seus destinos, sabiam seus endereços. Então, e se de repente você está num cenário em que eu não necessariamente preciso conhecer os meus destinos, eu vou já colocar situações em que isso pode acontecer. E se origem e destino também eu tiver em uma situação em que ambos não estão conectados ao mesmo tempo, quer dizer, um deles está offline. Os nossos paradigmas anteriores, que a gente tinha discutido, os dois anteriores, né, o interprocessos e o invocação remota, a gente considera que eles dão os dois origem e destino estão online e eles conhecem os seus endereços. Então, nesses paradigmas de comunicação em que essas duas coisas acontecem, né, a origem não conhece destino e não necessariamente os dois estão conectados, a gente denota esses paradigmas como paradigmas de comunicação indireta. Então tem alguns deles, né? Bom, o primeiro deles é a comunicação em grupos. Então na comunicação em grupos, a gente considera que os participantes eles entram por opção, eles entram em determinado grupo para poderem se comunicar dentro desse grupo. Cada elemento o grupo possui uma identificação. E aí quando o participante quiser enviar uma mensagem para o grupo, ele envia a mensagem utilizando o identificador do grupo. Tá bom? Então, nesse paradigma, um participante pode estar em vários grupos, né? E existem alguns tipos de software que usam essa ideia. Então, por exemplo, em alguns aplicativos de comunicação, você pode enviar mensagens para diversos destinos, né? Diversos elementos que compõem aquele aplicativo, outro destinatário, de uma vez só,
um grupo de WhatsApp, por exemplo, e basicamente ele utiliza esse paradigma. Né? Você envia a mensagem para um grupo só e o grupo todo recebe recebe a mensagem. Então, nesse caso, você vê que a origem não necessariamente conhece os destinos um por um, os endereços dos destinos. A origem conhece o identificador do grupo. Então, na hora que ele envia para o grupo, a aplicação se responsabiliza de repassar essas mensagens para os participantes do grupo. Bom, o outro modelo de comunicação direta é o Publish Subscribe, né? Publicador assinante, digamos assim, traduzindo ao pé da letra. Então, nesse modelo, a gente tem um assinante que tem cujo papel é se inscrever no serviço de quem publica. Então, tem um publicador que publica conteúdo e o assinante que recebe esse conteúdo. Né? Então, o publicador, ao produzir um conteúdo, direciona para os assinantes. Né? Então, o assinante ele assina o conteúdo e o publicador, na hora que for enviar um conteúdo, ele envia para todos os seus assinantes. Bom, um assinante pode seguir vários publicadores, isso é verdade. E existem alguns sistemas hoje em dia, redes sociais, você acaba adotando esse tipo de coisa, né? Você pode seguir outras pessoas, e aí essa pessoa que está sendo seguida, na hora que publica conteúdo, esse conteúdo é direcionado para você que está seguindo, né? O publicador. Bom, e um terceiro modelo de comunicação direta é um modelo conhecido como fila de mensagens. Então, nesse modelo, as mensagens da origem são direcionadas para o destino e são colocadas em fila. O destinatário da fila é notificado e vai retirando as mensagens. Então, veja que as mensagens elas vão sendo enfileiradas, né? E aí o destinatário, à medida que ele for recebendo essas mensagens, ele vai consumindo as mensagens. Bom, de maneira geral, os sistemas servidores web funcionam dessa maneira, né? Quer dizer, as requisições vão chegando e ele vai atendendo as requisições à medida, tirando as requisições da fila à medida que ele vai tendo condições de atender cada uma das requisições. Tá bom? Então seriam esses três os modelos de comunicação direta. E aí, para fechar, né, o conteúdo, eu deixo para você uma questãozinha para você refletir aí e responder. Bom, agora falar um pouco sobre os papéis de cada um as responsabilidades dos elementos que compõem o nosso sistema distribuído do ponto de vista de modelo arquitetural. Então, assim, depois de conhecer as entidades e os paradigmas de comunicação que permitem que as entidades se comuniquem, então o terceiro elemento do modelo arquitetural seriam exatamente as responsabilidades. Bom, então, do ponto de vista de responsabilidade, a arquitetura mais comum é a arquitetura cliente-servidor. Então, nessa arquitetura, você tem duas responsabilidades bem distintas, né? Os servidores são aqueles que controlam os recursos, gerenciam os recursos, e os clientes são aqueles que requisitam acesso aos recursos. Então, assim, no nosso dia a dia, boa parte das aplicações que a gente usa seguem esse tipo de arquitetura, né? Então, em geral, a gente utiliza aplicações que são clientes que consomem dados ou requisitam dados para servidores. Tá bom? A figura ilustra, né, exatamente isso. Aí tem um servidor como elemento central e os clientes aqui requisitando e recebendo as respostas de um servidor. Tá bom? Então, assim, colocando essa requisição, utilizando essas linhas de tempo aqui, ó. Então você vê, né? O cliente ele faz a requisição, o servidor atende a requisição, em seguida envia, né, a resposta para o cliente processa essa resposta. Bom, o modelo cliente-servidor, como eu tinha comentado agora há pouco, é um dos modelos que a gente, assim, mais implementados, assim. É o mais implementado na prática, de fato, né? Mas ele possui alguns problemas. Apesar de ele proporcionar essa simplicidade, você tem um servidor, né, que atende requisições de clientes, ele tem alguns problemas. O principal deles é o gargalo no servidor. Ou seja, você tem exatamente um elemento que atende a todas as requisições, né? Então ele acaba se tornando um gargalo, quer dizer, um ponto que pode ser sobrecarregado.
a questão da vazão da rede para alcançar o servidor, né? Então, quer dizer, se a rede não tiver essa capacidade de atender os diversos clientes, então você tem um problema também. Né? Por mais que o servidor em si tenha a capacidade de atender, a rede também tem que ter essa capacidade. Né? Então, se a rede não tem, então você tem um problema. E outra questão é a escalabilidade. Né? É um termo que a gente usa muito em sistemas distribuídos e quer dizer e que diz respeito à capacidade de um sistema de poder crescer. Então, quando a gente fala sobre um sistema poder crescer, a gente fala de um sistema poder atender a mais clientes, mais pessoas usarem um sistema. Então, num modelo cliente-servidor, você tem a dificuldade que, se eu tenho mais clientes, eu tenho cada vez mais a possibilidade de ter um servidor sobrecarregado. Então, realmente, o modelo cliente-servidor, ele é um modelo que proporciona uma certa dificuldade de escalabilidade. Ele não é tão escalável por conta disso, né? Bom, um outro modelo, né, uma outra arquitetura, assim, do ponto de vista arquitetural, né, outra forma de tratar as responsabilidades de entidades que compõem sistemas distribuídos seria através dessa arquitetura peer-to-peer. Então, a arquitetura peer-to-peer também é uma arquitetura bastante popular, e nessa arquitetura você não tem papéis de clientes e servidores, você não tem esses papéis distintos. Na verdade, todos os processos eles desempenham o mesmo papel, eles rodam o mesmo algoritmo. Então eles interagem de maneira cooperativa, sem distinção, né? Então todos eles realizam o mesmo papel. Bom, um exemplo de talvez um dos exemplos mais conhecidos, né, de aplicações peer-to-peer sejam aquelas aplicações de compartilhamento de arquivos, tipo torrent, né? Em que os processos eles de maneira cooperativa, disponibilizam arquivos uns para os outros. Então, se você quiser baixar um arquivo, você vai lá, entra lá na rede do torrent, né, diz qual arquivo que você está procurando, você começa a baixar, e quem fornece para você esse arquivo são exatamente as demais entidades que compõem ali, os outros usuários, né, que compõem lá o torrent. E você, ao mesmo tempo, também está servindo arquivos. Tá? Ao mesmo tempo que você está baixando o arquivo, se outra pessoa estiver buscando esse arquivo, ele consegue pegar de você também. Então você percebe que todo mundo desempenha um papel similar, né? É um sistema mais escalável, porque já que todo mundo colabora, então o sistema tem uma capacidade melhor de crescer. Bom, entretanto, os algoritmos em geral são bem mais complexos, né? Porque já que todo mundo desempenha o mesmo papel, tem que ter existe toda uma complexidade sobre a questão desse compartilhamento de dados. É bem mais difícil do que no modelo cliente-servidor, em que você tem um servidor ali, né, com um papel bastante claro de estar ali esperando requisições e atender requisições. Né? Então, no modelo peer-to-peer, você tem que ter esse controle aí de, por exemplo, quem está presente e quem está ausente. Né? Se eventualmente esse elemento que estava desempenhando o papel, ele sai da rede, de que maneira essa saída dele pode ser contornada, né? Então, esse tipo de gerenciamento, do ponto de vista de algoritmo, é bem mais complexo numa arquitetura peer-to-peer. Bom, vou deixar essa questãozinha para você resolver, né? Fechando essa parte inicial de modelo arquitetural. Aí vou encerrar esse vídeo aqui agora, para o vídeo não ficar muito longo. E aí, um próximo vídeo vai tratar dessa segunda parte da aula, tá bom? Da aula de modelos de sistemas distribuídos.